Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui quem tá falando é o professor Andrei Tubarão de Biologia, professor aqui do Prepara Enem SSA do Educa PE TV. E olha, hoje a gente vai continuar os estudos de bioquímica, porque assim, bioquímica é um assunto assim primordial pro Enem. Todo ano vocês vão encontrar questões de bioquímica. E assim, na primeira aula de bioquímica eu falei dos compostos, classifiquei, distribuição, tudo bonitinho. Mas assim, eu não poderia deixar você fazer Enem sem falar de uma parte da bioquímica que eu vou te mostrar hoje. Porque, ó, essa parte todo ano tá na prova. Não tem jeito, essa parte vai aparecer na tua prova. Então a gente vai fazer um acordo. Você vai ficar muito ligado em mim e no meu quadro. E eu juro que depois você tira print, depois você dá um jeito de copiar. Mas primeiro eu preciso que você entenda tudo que eu vou fazer. Beleza? Então bora lá. Léo, bota o quadro aí, por favor, na tela, por favor. Pronto, tá aí. Galera, é o seguinte. Essa segunda parte de bioquímica, como eu disse a vocês, a gente vai ter que dedicar ela a uma parte importantíssima da bioquímica. E essa parte que eu estou dizendo que é importantíssima é um composto orgânico que vocês vão conhecer como ácidos nucleicos. Eu preciso que vocês lembrem, olha, dos ácidos nucleicos. Aí qual é a primeira ideia? O que é que você vai ter que lembrar dos ácidos nucleicos? Primeira coisa, Tubarão, o que é um ácido nucleico? Olha, meu filho, quando você pegar ácido nucleico, você vai dizer que isso aqui é um polímero. Cuidado, tá? Isso aqui é um polímero formado, preste atenção, isso aqui é um polímero formado, olhe, pela união, se liga, tá? Pela união de nucleotídeos. Pela união de nucleotídeos. Ou seja, coisas que eu vou precisar que vocês tomem cuidado. Sempre que você pegar esse termo polímero, nessas questões de bioquímica, você vai ter que lembrar que polímero é uma macromolécula, ou seja, uma molécula grande. Isso aqui, ó, é uma macromolécula. Léo, traz para mim aqui para explicar o negócio. Olha só. Quando vocês pegarem essa coisa de polímero, eu preciso que vocês lembrem que assim, o danado do polímero é uma molécula grande. E na bioquímica, toda molécula que é grande, ela vai ter que ser formada pela união de várias estruturas pequenininhas. Eu vou unir várias moléculas pequenas para formar uma molécula grande chamada de polímero. Os ácidos nucleicos, eles são polímeros. Então, as estruturas pequenininhas, que nós vamos chamar de monômeros, que vão ser usadas para formar um ácido nucleico, ei, olha para cá, são os nucleotídeos. Então, a gente não pode esquecer, olha, ácido nucleico, Tubarão, é uma molécula grande. Para você formar essa molécula grande, você vai ter que unir várias moléculas pequenas. Como é o nome delas? Monômeros. E quais são os monômeros que eu vou usar para formar um ácido nucleico? Os nucleotídeos. A gente não pode esquecer disso. Então, os nucleotídeos, eles são os monômeros que eu vou unir para formar uma estrutura grande chamada de ácido nucleico, tá? Não esquece disso. Léo, bota no quadro de novo aí, por favor. Aí, o que é que vai acontecer? Quando você pega isso aqui, eu acabei de te dizer, olhe, que os nucleotídeos são os monômeros. Lembrem que isso aqui, ó, são as moléculas pequenininhas. Olha, são os monômeros, são as micromoléculas. E quando eu disse a vocês que eu preciso unir esses nucleotídeos, olha para cá, é bom saber a ligação, viu? Se eu estou dizendo que eu vou unir nucleotídeos, lembre que esses nucleotídeos eles vão ser unidos através de uma ligação que o Enem cobra esse ano. Essa ligação você vai chamar de ligação, olhe, fosfodiéster. A ligação fosfodiéster é a ligação que você vai usar para unir os nucleotídeos e formar uma estrutura grande chamada de ácido nucleico. Aí você pode dizer assim, pô, André, tu já falou tanto desses ácidos nucleicos, mas quem são? Olhe, sempre que a gente trabalhar com os ácidos nucleicos, a gente vai ter tipos. Aí a gente vai fazer assim, ó, tipos. Quais são os tipos? Presta atenção. O primeiro tipo de ácido nucleico que a gente vai ter que dar conta é o DNA. Ou, como algumas pessoas também gostam de dizer traduzido, ADN.
Ô, André, isso são as informações genéticas. Aí você vai chamar isso aqui, ó. Presta atenção. De ácido, vê o nome, tá? Desoxirribonucleico. Isso vai ser o ácido desoxirribonucleico. O nome é grande assim mesmo? É o ácido desoxirribonucleico. É o DNA. Agora, se não for o DNA, o segundo tipo de ácido nucleico que vocês vão ter que dar conta é o RNA ou ARN. Que aqui quando você pega, ó, isso aqui vai ser o ácido, presta atenção, ribonucleico. Isso aqui vai ser o ácido ribonucleico, tá? Tomem cuidado com isso. Então assim, Léo, traz para mim aqui, por favor. Então, olhe, quando a gente trabalha com os ácidos nucleicos, tem que lembrar, eu vou ter o DNA e eu vou ter o RNA. Lembrando que o DNA e o RNA são os nossos materiais genéticos. Lembrem que todas as informações genéticas, que formaram o meu corpo, que formaram o teu corpo, vão estar armazenadas no DNA. Aí você pode dizer assim, tá, e o RNA? Imagine que o RNA é tipo a tradução do DNA. Quando o teu corpo precisa trabalhar com as informações genéticas que estão no DNA, sabe o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar as informações genéticas do DNA e vai traduzir para RNA. É como se o RNA fosse uma forma traduzida do DNA. Por isso que vocês dizem por aí que os ácidos nucleicos são as nossas informações genéticas, tá? A gente não pode esquecer disso, beleza? Você pode dizer assim, tá, Tubarão? Mas é só isso que eu vou ter que saber hoje? De jeito nenhum. Eu vou te mostrar agora quais são as principais características do DNA e as principais características do RNA. Porque, olha, vocês vão encontrar uma porrada de questões que vai comparar. Aí você vai ter que saber diferenciar se é do DNA e se é do RNA. Léo, coloca aí, por favor, de novo na tela aí o quadro. Aí vê. Começando com o DNA, eu queria que vocês não esquecessem mais, olhe, das famosas características, eu vou colocar aqui. Olha, a gente vai ter assim, ó, as características do DNA. Quais são as características que eu preciso que vocês não esqueçam para o Enem? Olha, presta atenção, como qualquer ácido nucleico, você vai dizer que o DNA, ele cresce na direção 5 linhas, 3 linhas. Cresce na direção, olha, 5 linhas, 3 linhas. Que aí eu vou, Léo, traz para cá rapidinho, só para te dizer, tá? Essa direção 5, 3 é exatamente o sentido da ligação fosfodiéster entre os nucleotídeos. Eu acabei de te dizer que para você formar o DNA e o RNA, você vai ter que unir nucleotídeos. Então, para você colar um nucleotídeo com o outro, eu disse que essa ligação vai ser chamada de ligação fosfodiéster. E o que é que eu preciso que vocês lembrem? Olha, para você unir um nucleotídeo em outro para formar um DNA ou um RNA, você sempre vai unir o carbono 5 da pentose de um nucleotídeo. Lembrem que todo nucleotídeo tem um açúcar chamado de pentose. Se é pentose, tem 5 carbonos. Então você vai unir, ó, presta atenção, o carbono 5 da pentose de um nucleotídeo com o carbono 3 da outra pentose do outro nucleotídeo. É por isso que a gente diz que a ligação é 5,3. E nesse sentido 5,3, eu vou unindo os nucleotídeos. 5,3, 5,3, 5,3. Aí é por isso, ó, que o ácido nucleico é formado. Então, olha, primeira dica, todo ácido nucleico, tanto faz ser DNA e RNA, cresce na direção 5 linhas, 3 linhas. Guarda essa informação, tá? Léo, coloca no quadro aí, por favor. Aí a gente vai ter assim, lembre que além da direção 5, 3, eu preciso que você saiba que no DNA, olhe, vocês vão dizer que os nucleotídeos do DNA, que são as moléculas pequenas, eu acabei de dar até um spoiler. Todo nucleotídeo do DNA vai ter uma pentose, que é um açúcar de 5 carbonos. Essa pentose tem um tipo, tá? Se for DNA, tem que ser a desoxirribose. Tem que ser a desoxirribose. E olhe, todo nucleotídeo de DNA, lembrem que os nucleotídeos do DNA, eles também vão ter que ter um fosfato. E olha para cá,
os nucleotídeos do DNA também vão ter que ter uma base nitrogenada. Eu estou dizendo que é uma base nitrogenada. Ah, mas eu vou ter vários tipos de base nitrogenada, Tubarão? Não. Essa base nitrogenada pode ser 4 tipos. Eu já vou colocar aqui. Você vai ter uma base que ela pode ser assim, ó. Ou ela vai ser adenina. Ela pode ser adenina. Ela pode ser a guanina. E ela pode ser a citosina. Mas ela pode ser a timina. E aqui é que eu queria que vocês tomassem bastante cuidado. Olhe, a timina do DNA, cuidado com isso. A timina é uma exclusividade. Essa base nitrogenada timina só aparece no DNA. Só aparece no DNA. Eu não tenho timina no RNA. Só no DNA, tá? E outra coisa que eu preciso que vocês lembrem. A gente vai ter assim. Quando você pega o DNA, lembrem que além de você saber a composição dos nucleotídeos, lembrem que o DNA, ó, ele vai apresentar 2 fitas. Ele vai ter 2 fitas formadas de vários nucleotídeos. Então ele vai ser formado de 2 fitas. Essas fitas, ó, vão estar num formato helicoidal. Vão estar num formato helicoidal. E daqui a pouco eu vou desenhar aqui. É um formato de hélice. Vai estar num formato helicoidal, que é exatamente um formato de hélice. E lembrem que além do formato helicoidal, esse DNA, ó, ele vai ser uma estrutura estável. Ele vai ser uma molécula estável. E olhe, o danado do DNA, ele é maior que o RNA. Ele é maior que o RNA. Aí você pode dizer assim, tá, Andrei, e tu pode me mostrar aí como é que ficaria um desenho do DNA? Posso. Olha, quando eles botam o DNA para vocês, eles vão fazer assim, ó. Lembre que o DNA vai ter 2 fitas, ó. Eu vou ter uma fitazinha assim. Olha, entrelaçando na outra fita, vai estar assim, ó. Eu vou ter 2 fitazinhas assim. Aí a gente vai ter, ó, uma fita 5,3. A outra fita, ó, 5 linhas, 3 linhas. Oxe, Andrei, tu não dissesse que cresce a direção 5,3? Cresce. Mas sendo que, ó, uma cresce de baixo para cima. A outra vai crescer de cima para baixo. Por isso que vocês dizem que o DNA tem um crescimento antiparalelo. Léo, bota para mim. Ó, lembrem, uma fita do DNA cresce em uma direção, 5,3. A outra fita também cresce na direção 5,3. Mas olhe, como as direções são opostas, por mais que o DNA ele esteja nesse formato de hélice, que é o formato helicoidal, você vai dizer que essas fitas são antiparalelas, tá? E uma coisa que eu ainda vou colocar no desenho, essas 2 fitas, elas ficam no formato helicoidal, porque entre uma fita e outra, a gente vai ter as famosas pontes de hidrogênio. Quem vai ligar uma fita à outra, dando formato helicoidal, é a ponte mais conhecida na biologia, chamada de ponte de hidrogênio. Léo, bota lá no desenho, só para botar isso aqui. Ó, você vai ver essa representação assim, ó. Entre uma fita e outra, você vai ter umas ligaçõezinhas assim. E essas ligaçõezinhas assim, ó, isso aqui é o que a gente chama de pontes de hidrogênio, tá? Tome cuidado com isso. Aí você pode dizer assim, tá, é só isso que eu vou ter que saber? Não, se você sabe as características do DNA, eu preciso que vocês lembrem agora do segundo tipo. Que, olhe, para fechar, eu vou querer que vocês saibam, ó, as características. Olhe, as características, cuidado com isso, do RNA. E a primeira característica do RNA, ela é igual do DNA. Ah, mas por que ela é igual do DNA? Porque você vai dizer assim, ó, ela cresce, presta atenção, o RNA, ele cresce, olhe, na direção, ele vai crescer na direção, presta atenção, 5 linhas, 3 linhas. Eu já disse a vocês, isso não é só do DNA, tá? Todo ácido nucleico cresce na direção 5,3. Todo. Aí você pode dizer assim, tá? Então o RNA também é formado em nucleotídeos. É, aí aqui eu vou precisar que vocês tomem cuidado.
Porque vocês vão ter que lembrar, olha, os nucleotídeos do RNA, que aqui eu tenho uma diferença. Cuidado com isso agora, tá? Olha, o RNA também vai ter nucleotídeos. E os seus nucleotídeos também vão apresentar uma pentose. Sendo que a pentose aqui não vai ser a desoxirribose, vai ser a ribose. Você vai ter uma pentose chamada de ribose. Cuidado, pelo amor de Deus. Desoxirribose é DNA. Ribose, que é um açúcar de 5 carbonos, vai ser RNA. Mas aqui eu vou ter uma semelhança. Aqui eu também vou ter o fosfato. E aqui, olha, eu também vou ter uma base nitrogenada. Eu também vou ter uma base nitrogenada. Agora, olha, eu tenho uma. Como eu tenho uma base nitrogenada, aí você vai dizer assim, essa base, ela pode ser a adenina, ela pode ser a guanina, ela pode ser a guanina, ela pode ser a citosina, aí vê a diferença agora, mas ela pode ser, ó, a uracila. Então aqui, ó, eu vou ter uma exclusividade, a uracila. Léo, traz para mim, por favor. Ó, não pode esquecer, se o nucleotídeo participar da formação do DNA, você vai ter duas exclusividades. A pentose é a desoxirribose. E uma das bases nitrogenadas, que é exclusiva, é a timina. Uma das bases é a timina. Agora, se for o RNA, que eu estou mostrando agora o RNA, olhem para mim. O RNA, o seu nucleotídeo também vai ter uma pentose. Mas a pentose não vai ser a desoxirribose, vai ser a ribose. É só botar no juízo, monstro. Ó, ribose, RNA. Ribose, RNA. E olhe, uma das bases também é uma exclusividade. Se timina serve só para o DNA, uracila vai servir só para o RNA. Não pode esquecer disso, tá? Léo, bota no quadro aí para eu terminar as características. Aí a gente vai ter assim, quando eu pego isso aqui, a gente vai ter que lembrar que, lembrem que o RNA, ele só vai ter uma fita. Lembrem que o RNA, se o DNA ele é estável, o RNA ele vai ser instável. Se o DNA é maior do que o RNA, então, pelo amor de Deus, o RNA, olha, ele é menor que o DNA. Agora aqui eu vou ter uma exclusividade, tá? Lembrem que o RNA, ele vai ter tipos. DNA não tem tipos, tá? RNA tem. É por isso que a gente diz assim, ó. O RNA, ele pode ser o RNA mensageiro. Olha, ele pode ser o RNA mensageiro. O RNA pode ser o RNA transportador. Ele pode ser o RNA transportador. E o RNA, ó, pode ser o RNA ribossômico. Ou seja, eu posso ter 3 tipos de RNA. Na verdade, nós encontramos 3 tipos. Léo, traz para mim aqui. Então, olhe, o RNA, diferente do DNA, ele vai ter 3 tipos. O RNA mensageiro, que é aquele que vai guardar a informação, que vai ser lida pelo ribossomo para a gente formar as proteínas. É tanto que a gente diz que o RNA mensageiro é a receita da proteína. Eu vou ter o RNA transportador, que é aquele cara que carrega o aminoácido para o ribossomo, para eu conseguir montar a danada da proteína. E eu vou ter o RNA ribossômico, preste atenção, que é o RNAzinho, não pode esquecer, que vai participar da formação do ribossomo, tá? Então, isso são as características do RNA. E olhe, com isso, a gente fecha essa aula de hoje. Olhe, essa aula de bioquímica, eu não poderia deixar de falar para vocês. Essas informações eu não poderia deixar de falar, porque todo ano no Enem tem alguma coisa de ácido nucleico, tá? Beleza? Tranquilo assim? Tu gostou? Então, ó, eu espero te ver aqui
nas próximas aulas de biologia no Prepara Enem e SSA do EducaPE TV. Então, ó, beijo do tubarão, viu? Valeu!